Muitas vezes o espaço sideral fala conosco. Alguns acreditam serem mensagens alienígenas, sinais sofisticados demais para serem naturais. A maioria, na qual se inclui a comunidade científica, tem a certeza de que tudo não passa da grandiosa natureza do cosmos, ainda repleto de enigmas. Pois aconteceu de novo, recentemente, e mais uma vez, há uma protagonista conhecida aqui no canal. A nossa galáxia vizinha, a gigantesca Andrômeda. Há poucos dias, um sinal inesperado se destacou mundialmente em meio ao habitual zumbido de radioamadores. 3 operadores, separados por continentes, captaram um mesmo fenômeno na frequência de 1420 MHz, conhecido como linha de hidrogênio. Essa frequência é reservada exclusivamente por uma lei internacional para observações astronômicas e raramente registra algo inexplicável. É usada mais para supersatélites, desses que buscam sinais de vida extraterrestre. Mais difícil ainda é que um sinal nessa frequência se repita de forma coordenada em diferentes pontos do planeta. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Os sinais chegaram simultaneamente, levando operadores de países diferentes a registrá-lo e, imediatamente, na velocidade dos amantes de radioamadorismo, conferir e relatar de maneira detalhada o que captaram. Em Berlim, na Alemanha, um dos programadores que captaram o sinal ajustava o seu receptor caseiro, executando varreduras rápidas e monitorando flutuações de fase e frequência. Ele descobriu que o padrão registrado coincidia perfeitamente com o que havia sido detectado em Ohio, nos Estados Unidos, em fusos horários diferentes. Nenhum registro de satélites, nenhuma interferência terrestre conhecida explicava o sinal. O que se desenrolava parecia seguir uma lógica que transcendia qualquer transmissão humana, e a situação só ficou mais complexa. Dessa vez, do outro lado do mundo, em Melbourne, na Austrália, outro operador aguardava o momento em que a galáxia de Andrômeda surgisse acima do horizonte, quando também captou o sinal. 3 continentes, o mesmo sinal improvável. Em poucos minutos, os 3 aficionados por rádio partilhavam seus achados em um canal específico do Discord, uma plataforma de comunicação online que combina chats de texto, voz e vídeo. Eles trocaram relatórios, capturas de tela e arquivos brutos, e o espaço de debates se tornou uma arena de verificação científica. Todas as informações foram compartilhadas. O tamanho de suas antenas, a temperatura do sistema, a elevação da frequência e os níveis de ruído ambiental de cada localidade. À medida que os sinais eram processados, um padrão começou a surgir, e outros radioamadores se envolveram na situação. Um operador aposentado em Ohio desenvolveu um pequeno programa para identificar repetições nos pulsos, e quando os dados foram transformados pelo grupo que varava a madrugada, apareceu uma imagem rudimentar, mas reconhecível. Uma espiral que lembrava braços galácticos e uma sequência de pontos e traços alinhados. Alguns logo perceberam nos sinais os números atômicos do hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, elementos fundamentais para a vida como conhecemos. Nossa matéria-prima, por assim dizer. Cada operador, no entanto, interpretou os dados obtidos de maneira diferente. Alguns viam referências à estrutura do DNA. Outros reconheciam constantes matemáticas, como o famoso número π ou padrões de Fibonacci, sequências numéricas ou disposições geométricas encontradas com perfeição na natureza. Discussões surgiam sobre a possibilidade de um aviso, uma saudação, ou simplesmente um marcador de origem artificial. Obviamente, não chegaram a uma conclusão, e essa nem é a intenção de fóruns de debates como aquele. Mas houve sim a percepção quase geral de que se tratava de algo intencional.
O padrão replicava conceitos já utilizados para tentar comunicar inteligência no cosmos e sua origem, localizada na galáxia de Andrômeda, forçava a mente humana a compreender escalas inimagináveis. Será que estaríamos recebendo um sinal inteligente de outra galáxia? E mais, um sinal mais antigo que a própria humanidade? Afinal, cerca de 2,5 milhões de anos-luz separam a Terra de Andrômeda. Uma distância impensável. Isso significa que os sinais que agora chegam ao nosso planeta começaram sua viagem pelo espaço muito antes de os primeiros humanos sequer sonharem em existir. Nesse tempo, estávamos entrando no Pleistoceno, o início da grande era do gelo e do domínio dos grandes mamíferos. Havia alguns hominídeos que certamente foram nossos antepassados, mas eles ainda não tinham saído da África. Então, pode-se dizer que cada um desses pulsos captados pelos radioamadores começou a viajar enquanto a Terra testemunhava o surgimento e o desaparecimento de espécies e a completa transformação dos continentes que vivemos. Acontece que a matemática da propagação interestelar é cruel. Um sinal de transmissão isotrópica, ou seja, uma emissão de rádio ou de luz que se espalha igualmente em todas as direções, precisaria de uma energia tão absurda que nenhuma civilização poderia gerar, pelo menos não as humanas. Só um feixe altamente direcionado, equivalente ao tamanho de um planeta ou de uma cidade, poderia sobreviver à travessia que esses pulsos enfrentaram no espaço. Mesmo assim, a onda seria testada pela violência cósmica. Poderia se dispersar ou se dilatar no espaço. Então ficou claro ali que, para os operadores que captaram os sinais, receber aqueles sussurros de luz e energia foi um milagre, ainda mais por ter alcançado receptores modestos, alguns montados em garagens, usados como hobby. A precisão exigida para apontar e manter as antenas alinhadas com Andrômeda é extraordinária. As detecções foram verificadas com relógios GPS, registros de alinhamento, dados ambientais e tabelas de interferência. Nenhum satélite, aeronave ou transmissor conhecido poderia produzir o sinal detectado por eles. As análises mostraram uma sequência matemática clara, o tipo de padrão que não se espera na natureza. Ela sugeriu intencionalidade, como já foi dito, mas também uma tentativa de transmitir informação reconhecível universalmente. Eles estavam certos do que perceberam. Aquilo não poderia ser outra coisa que não uma mensagem do universo. A espiral galáctica, os elementos químicos vitais, a disposição geométrica central, tudo parecia detalhadamente pensado para ser compreendido, ou pelo menos notado, por algum receptor capaz de, quem sabe, decodificar esses sinais. Fizemos um experimento com o cosmos. Estaria o universo respondendo? Não é de hoje nosso desejo por comunicação espacial. No final dos anos 1960, o espaço já estava na moda. Os americanos corriam contra o tempo para chegar à Lua antes dos russos. E a sensacional série Star Trek estava no ar e mexendo com a cabeça de milhões de fãs pelo mundo. Tudo isso era um mistério na época, muito além de nossas imaginações. E a ideia permaneceu no ar, evidentemente. No final da década de 70, surgiu o enigmático sinal UOL, um pico de rádio extraordinário detectado pelo radiotelescópio Big Ear, também em Ohio, durante as investigações do projeto SETI, uma rede informal que busca por inteligência extraterrestre e reúne iniciativas, instituições e pesquisadores independentes em todo o mundo. Mas o UOL foi identificado na mesma frequência de 1420 MHz, correspondente à linha de hidrogênio, a que os radioamadores captaram recentemente em seus equipamentos de garagem. É aí que entra a grande expectativa de uma confirmação pela NASA de recebimento de sinais vindos de Andrômeda neste mês de outubro, e talvez até uma relação com o sinal UOL.
E isso, na verdade, é a segunda vez em 2 anos que recebemos um sinal da região de Andrômeda. E não foram só radioamadores que o registraram. Em 2024, recebemos um breve sinal radioespacial. E dessa vez o sinal foi tão forte que sobrecarregou temporariamente os receptores do Observatório Chime, no Canadá, o primeiro a captá-lo. A Agência Espacial Americana determinou que não se tratava de ruído de fundo, nem de uma falha técnica. No primeiro, em 2024, acharam que era um magnetar, uma espécie de estrela de nêutrons, que emite rajadas de radiação de alta energia, como raios X e raios gama, detectáveis a milhares de anos-luz de distância. Mas o padrão perfeito desse segundo eliminou essa possibilidade. Foi tão forte que 4 minutos após a chegada do sinal, o Centro de Previsão do Clima Espacial NOAA, no Colorado, registrou um pico súbito na magnetosfera terrestre. O campo magnético que protege o planeta da radiação solar oscilou por 8 segundos. Uma anomalia medida em estações de monitoramento do Alasca à Antártica. Como se não bastassem todos esses mistérios a serem resolvidos pela ciência, recentemente o polêmico astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, voltou a ganhar as manchetes dos veículos de comunicação ao afirmar que o sinal WALL pode ter se originado do cometa 3I Atlas, que atravessa, neste momento, o nosso sistema solar. De acordo com ele, que já disse que o objeto interestelar poderia ser uma nave alienígena, o que já foi desmentido pela NASA, as coordenadas do WALL batem com a trajetória do 3I Atlas, um objeto ainda misterioso, apesar de cientistas já terem captado vários dados importantes após a sua passagem pela órbita de Marte recentemente. Os novos sinais não podem ter vindo do cometa, portanto, que atingirá, por sinal, o periélio, o seu ponto mais próximo na órbita do Sol, neste dia 29 de outubro. Mesmo diante de dúvidas, o fascínio não diminui. A possibilidade de sinais reais de inteligências distantes mantém amadores e profissionais atentos. O estudo dos sinais recebidos, a atenção aos padrões, a identificação de elementos e estruturas universais provoca debates, teorias e hipóteses. É um exercício constante de imaginação. Seja sinal natural de um dos vários fenômenos cósmicos conhecidos ou não, ou uma mensagem vinda de uma cultura avançada, ainda não sabemos. O que temos a certeza é de que tudo que possa ser dito dos dois lados é separado por um tempo astronômico enorme, que torna a comunicação impossível. No fim, como sempre, restam mais dúvidas e incertezas do que respostas. Mas seguiremos na busca pelas verdades secretas que o universo tem a nos dizer.